Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Fazcomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno e sou cofundadora da empresa Fazcomex. Bom, hoje nós vamos falar novamente sobre o novo processo de importação, mais especificamente sobre o cronograma, de desligamento da DI, em função da DUIMP, da obrigatoriedade da DUIMP. Então, vamos falar sobre esse próximo mês agora, mês de novembro de 2024, sobre o andamento aí do NPI. Quais são os processos que serão obrigatórios, os tipos de operações, né? Então, sobre isso que nós estaremos falando. Eu peço para vocês comentarem, estejam comentando aí no chat de onde vocês estão falando. Comentem também se já elaboraram do INPES, né? Existem alguns tipos de operações que já estão obrigatórias, estiveram obrigatórias no mês de outubro de 2024, nosso mês anterior a essa gravação. Então, pessoal, comentem aí se vocês já elaboraram, como é que foi, certo? Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minuto. Então, pessoal, hoje então o nosso tema será o que esperar dos avanços da DOIMP no mês de novembro de 2024, né? No qual a gente vai falar então do cronograma e do faseamento aí do desligamento da ADI, ok? Vou trazer aqui para vocês o cronograma oficial, tá? Do desligamento da ADI, né? A ADI que atualmente está no Syscomex Importação Web, e está sendo então gradualmente desligado, né? E em função do INPE, Declaração Única de Importação, que é o novo documento de despacho, né? Que está entrando em operação aí desde 2018 já, mas que somente agora em 2024, final de 2024, que começa algumas operações serem obrigatórias. Então, relembrando aqui o escopo, o cronograma maximizado, digamos assim, né? É isso que eu tenho em tela aqui, tá? O macro, no qual a gente tem uma divisão aí em 3 trimestres. Não, um trimestre, né? E 2 semestres. No qual vai ocorrer esse desligamento, esse faseamento, como o governo vem chamando, tá? Então, de outubro até dezembro de 2024, temos, né, o escopo da fase número 1, no qual a gente tem um número pequeno aí de operações obrigatórias, tá? E a grande divisão ela está nos modais, né? Então, ela compreende aí somente o modal marítimo, né? Então, só importações que se derem aí através do modal marítimo e que não tiverem anuência, sem anuências, né? Então, não terá uma licença de importação, não terá um LPCO, né? Não terá nenhuma licença de nenhum órgão, tá? Então, somente esse tipo de operações. E fica conosco, né, que a gente vai, nos próximos slides ali, detalhar um pouquinho mais o que pode e o que não pode, né? Que não é simplesmente a regra do modal. Existem outro detalhamento do que pode e o que não pode, o que desde outubro até e mais especificamente de novembro, que nós vamos detalhar nesse webinário, tá? Mas continuando aqui, então a segunda fase macro, né? Essa fase número 2, no centro da tela aqui, que vai de janeiro até julho de 2025. Então, temos aqui um semestre, né, do próximo ano de 2025, que vai permanecer o escopo número 1, né, e ampliar a mais tipos de operações. Então, permanece o marítimo sem anuência e entra o aéreo, e aí já entra com o aéreo com anuências também, tá? Depois, nós temos uma fase número 3, uma grande fase número 3, que se prevê, né, que ela ocorrerá de julho a dezembro de 2025. Então, o segundo semestre do ano de 2025, a gente fecha aí com o último modal, o modal terrestre, né, e também com a Zona Franca de Manaus, tá? E com isso estaria então completo durante esse período até então praticamente início de 2026, né? Finalzinho de 2025 ali com todas as operações já obrigatórias dentro do Portal Único de Comércio Exterior, via do INPE, então não mais via DI, tá?
E aqui, pessoal, como eu falei, temos um detalhamento maior, depois vamos dar mais uma aprofundada ainda, falando de formas aí por mês, tá? Esse detalhamento aqui também você encontra no link, tá? Do próprio governo, no site lá do Portal Siscomex, o link está aparecendo ali para vocês. E esse detalhamento, ele abrange um pouquinho mais, né? Então nós temos, vocês podem ver que aqui na parte superior nós temos os grandes grupos aqui dividido por modais, né? E aí é o mesmo que a gente falou antes. Modal marítimo é nesse último trimestre aí de 2024, aéreo é durante todo o ano de 2025, dividido em dois grandes grupos, em 2 semestres, e o terrestre é também aqui de julho de 2025, tá? Até dezembro de 2025, tá? Com pequenas diferenças aqui. Então vamos lá. Então, outra divisão é em relação a anuências, né? Interanuente ou não. Então, aqui, no que nos interessa mais neste momento, que é aqui o marítimo, então temos essa divisão aí, somente processos marítimos podem ser são obrigatórios via do INPE, que não tenham anuências, tá? E ele vai ter também, ele está tendo também uma divisão aqui por fundamentos legais, tá? Então vocês vão ver em breve ali nas próximas telas como que será essa divisão aqui de RECOF, REPETRO, admissão temporária, tá? Então, ele precisa ser uma dessas coisas, o teu processo precisa ser ou RECOF, ou REPETRO, ou admissão temporária, que não tenha anuência e que seja marítimo, tá? Essa é a regra, ok? Isso no mês de outubro a dezembro. De janeiro de 2025 até março de 2025, primeiro trimestre de 2025, que entrará o aéreo, né? Então, o que está de novo aqui é o aéreo, e aí começa, além dos processos aéreos sem anuente, né? Sem anuências, começará uma etapa 1. Isso aqui será divulgado pelo governo lá no início de 2025, quais que serão esses anuentes que entrarão na etapa 1. Então, quais importações, né, já com algumas LPCOs, né, que serão obrigatórios aí dentro do INPE, tá? Permanece o que já tinha aqui do mês anterior, então por isso que estão em azul claro, e o que é de novo é o azul escuro aqui. Então, em janeiro de 2025 até março, a obrigatoriedade se dará processos de autopeças, né, fundamento legal de autopeças, processos com drawback, tá, começarão a ser obrigatórios, recolhimento integral e demais fundamentos. Então, aqui amplia para praticamente todos os tipos aí de fundamentos legais. Só vai ficar fora a Zona Franca de Manaus, que vai entrar lá no finzinho de 2025, tá? Então, se você tiver um processo com drawback e se o anuente do drawback, né, já estiver aqui dentro da etapa 1, então já estará obrigatório nesse período aqui de janeiro a março, tá? E no segundo trimestre aí de 2025, finalizando o semestre, né, a diferença é uma segunda etapa aí de anuentes. Então aqui também será divulgado quais serão os órgãos anuentes que entrarão somente a partir de abril de 2025 como obrigatórios, tá? O restante permanece tudo igual, tá? Quando vamos aí para o segundo semestre de 2025, ou seja, iniciando aí em julho de 2025, então, o que temos de diferença é o terrestre, né? Então, aqui, seja modal terrestre com anuência ou sem anuência, né? Com qualquer um desses fundamentos legais aqui, com exceção da Zona Franca de Manaus, né? Que ficou para o último lá, serão obrigatórios, tá? Então, aqui nós temos a obrigatoriedade quase 100% aí dos processos. E no último trimestre lá de 2025 entrará a Zona Franca de Manaus, completando aqui então 100% das operações obrigatórias dentro do portal Siscomex via do INPE, certo? E agora a gente descendo mais um grau, né, desse detalhamento.
No mês de outubro, o mês que passou, nós tivemos essa escala aqui, tá? Que é um detalhamento da tela anterior. Então, 1º de outubro começou a ser obrigatório somente processos cujo o despacho se dava por a unidade da federação no Rio de Janeiro, né? Modal marítimo, como dito anteriormente, sem anuência, então sem LIs, né? E obrigatoriamente sendo da tipo modalidade de operação ilimitada, tá? Notar que pessoal, que as modalidades habilitação limitada, ela tem um controle de saldos, né? De quanto você já importou, quanto que o importador já trouxe, né? Então, esse ficou de fora nesse primeiro momento desta implantação. Será lançada uma notícia Comex futuramente, quando esse tipo de habilitação, esse tipo de empresa também estará dentro da obrigatoriedade, mas por enquanto ela está somente para empresas cuja o tipo de habilitação é ilimitada, tá? Então, o start se deu no dia 1º de outubro, né, para importações de consumo e admissão em entreposto aduaneiro no RECOF desses códigos aqui, 46, 78, 87, tá? E depois tivemos aí tudo isso, né? Eu não vou me ater muito aqui, tá? A gente teve um webinário somente sobre o mês de outubro, tá? Vou falar aqui de forma mais abrangente aqui, mas então se deu aqui no dia 1º de outubro, tivemos depois novas etapas, entrando o repetro, né, do código 69 e depois o repetro do 70 e do 82, que são os códigozinhos lá de fundamento legal, no dia 10, dia 14 do 10 de outubro, tá? E foi entrar em operação para todas as unidades de todos os estados somente no dia 21 do 10, tá? Tem uma exceção, número 1 aqui, que é em relação a São Paulo. Mais para frente eu vou comentar sobre isso, tá? O São Paulo, o estado de São Paulo ficou de fora disso aqui, tá? Nessa situação, quando era RECOF 46, 78 ou 87, né? E as mesmas características aqui, então, marítimo, sem LI e habilitação ilimitada, tá? Tipo de DI, consumo ou admissão entreposto industrial, tá? E no finalzinho do mês de outubro, agora algumas semanas atrás, então, entrou também para todo o estado, todo o Brasil, o mesma situação, marítimo sem LI limitada, e aí entrou o repetro 69 e o 70 e 82, tá? Então, tudo isso estava na notícia Siscomex número 58, tá? Que estabeleceu aí esse detalhamento maior do cronograma da obrigatoriedade do INPE. Se você tem alguma operação, alguma importação dentro dessas características aqui, e somente dentro dessas características aqui, é que você está obrigado a elaborar uma do INPE, tá? São essas as regras aqui, tá? Essas as regras aqui da obrigatoriedade da do INPE. Se você tiver qualquer característica diferente disso aqui, você pode continuar elaborando a DI. Não é obrigado a fazer do INPE, ok? Bom, e agora então a gente vai falar aí sobre como que será, né, esse detalhamento para o mês de novembro de 2024, no qual estamos atualmente, momento em que estamos gravando esse webinário, né? Ele saiu então a notícia 66, tá, 2024, e temos aqui este detalhamento, no qual vamos iniciar de novo com essa limitação somente para o estado do Rio de Janeiro, no qual vai começar então as admissões temporárias de pagamento proporcional, que é o código 37, para tipo de DI consumo e admissão temporária, tá? Isso aqui permanece igual, eles só mudaram a nomenclatura aqui, mas então a empresa precisa estar habilitada de forma diferente de limitada, né? Ou seja, ela é uma empresa, ela é uma habilitação ilimitada, tá? Então, no dia 4 de novembro, né, que passou já,
no iniciozinho de novembro, nós tivemos aí, então, a entrada, a obrigatoriedade para esses 3 casos somente em Rio de Janeiro. Então, além daquele 37, tem também o Código 31, que é admissão temporária, tá? E esse código, não é o Código 98, é o Código 98 aqui, tá? Exclusivo de recipientes e embalagens retornáveis e similares, tá? Ou reimportação. Nesse tipo aqui de fundamento legal, é obrigatório elaborar uma do INPE, tá? Ok? Se você está desembaraçando através do Rio de Janeiro. Agora, no dia 11 do 11, dia 11 do 11, entra para todas as UFs, né? Para todos os estados. Então, mesma regra, marítimo, sem anuência, né? Sem ali. Habilitação diferente de limitada. E para essas 3 situações aqui, tá? 3 linhas aqui. O tipo da DI é consumo e admissão temporária, código 37, mesmo lá de cima. Então, assim, já testou lá pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está sendo bastante referência nessa implantação da do INPE. Então, funcionou aqui na do INPE, né? É primeiro testado aqui por do INPE, testado primeiro pelo Rio de Janeiro, e aí depois é passado para todas as unidades aí do Brasil, né? Então, a admissão temporária e a questão lá do recipientes e embalagens, tá? Então, esses 3 casos aí. E o governo já lançou também uma notícia que fala de uma obrigatoriedade para dezembro, tá? Que é a notícia Siscomex 073, ok? Ela foi publicada no dia 5 de 11 de 2024, tá? E ela coloca aqui como obrigatório o RECOF, tá? RECOF código 87, né? Habilitação ilimitada, mesma coisa, né? Tipo de DI consumo e admissão em entreposto marítimo, mas nesse caso São Paulo. Esse caso aqui foi porque ele ficou de fora. A gente tinha um asterisco lá na notícia, deixa eu ver onde que ela tá. Notícia 58, acho que tá aqui. Esse número 1 aqui, ó, ele tava descartando aqui São Paulo, não tinha colocado como obrigatório São Paulo, tá? E aí foi noticiado agora, saiu essa notícia aí, Siscomex 73, tá? Para obrigatoriedade deles no mês de dezembro, tá? 2 de outubro. Então é algo que tinha ficado de fora, era uma exceção lá da primeira fase lá da obrigatoriedade que começou a entrar agora, começará a entrar agora em 2 de dezembro, tá? Ok? É isso, pessoal. Então, essa aqui, vejam que está bem faseado, né? Isso é bom para que não sejam todas as operações, todos os importadores entrando de uma única vez nessa nova sistemática que é a do INPE. Então, se você ainda não está dentro dessas obrigatoriedades, esteja se preparando, né? Esteja fazendo treinamentos, esteja participando de webinários, faça seus testes dentro do portal Siscomex, ok? Para que você não tenha dificuldades aí quando chegar a sua vez de estar aí como obrigatório a elaboração da do INPE, tá? Só fazer mais uma consideração aqui, tá? Na notícia, deixa eu voltar aqui, na notícia 66, tá? Foi informado aqui também que essas empresas aqui, né, que são os grupos aí da administração pública, também ainda não estão obrigatórios na do INPE, tá? Então é mais uma exceção, que são aqui órgãos do poder público, município, união, autarquias. Esse tipo de empresa aqui ainda não está obrigada a elaborar do INPE, tá? Essa informação ela se encontra lá na notícia número 66, tá? Ela tá, se você entrar no link aqui, você vai ver que, deixa eu até entrar aqui, né, pessoal? Ela está aqui, ó, 66. Isso aqui, ó, esse número 2 aqui, tá? Então, ela é uma exceção aqui, que esse tipo de entidades aqui
ainda não estão obrigatórios, tá? Aqui também tem algumas importações relevantes, né? Veja que nas importações por conta e ordem de terceiros, o critério de habilitação diferente de limitada, né, é avaliado em relação ao adquirente. Então, você precisa, se você tem uma importação por conta e ordem, você precisa ver quem é o adquirente e se ele for diferente de limitada, ele é obrigatório e se ele se enquadra nas outras observações também, né? Certo? Portanto, as operações com adquirente com habilitação limitada poderão ser registradas via DI, tá? Ó, e quando o cronograma estiver restrito a determinada UF, somente será impedido o registro de DI quando a UF do importador, do adquirente e despacho coincidirem com a UF estabelecida neste cronograma, tá? Então, estamos falando disso aqui, dessa UF aqui, tá? É isso aí, pessoal. Outras operações não enquadradas nesse critério de bloqueio podem ser registradas via do INPE. Ou seja, né? Eu não sou obrigado ainda, mas eu quero fazer uma do INPE. Você pode, tá? Nesse caso, dê uma olhada aí na portaria COANA 165, que é essa aqui, tá? E ela estabelece aí todo o detalhamento, né, todas as regras aí do novo despacho de importação, tá? Esse aqui é a portaria COANA 165, certo? Que fala aí do despacho via do INPE. Então, estes são as obrigatoriedades, pessoal. E eu quero também convidá-los, né, pessoal, para conhecerem aí um sistema nosso da Fazcomex, né? Como vocês sabem, nós da empresa Fazcomex Tecnologia para Comércio Exterior somos uma empresa de tecnologia, né, de desenvolvimento de sistemas. Temos sistemas tanto para despachantes aduaneiros, nossos sistemas também podem ser utilizados aí por importadores, exportadores, né, dependendo aí dos módulos. E temos diversas ferramentas aí em relação ao NPI, o novo processo de importação. Um deles é o nosso sistema do catálogo de produtos, né, pelo qual você pode gerenciar os seus produtos importados. Então, dentro do nosso sistema, você consegue também trabalhar ali os seus atributos de NCM principalmente, com o uso de inteligência artificial, tá? O nosso sistema vai ler a sua descrição do seu produto e vai identificar ali o melhor atributo para o seu produto, tá? Dentro do novo processo de importação, dentro do catálogo de produtos, tá? Então, você também consegue fazer um upload de planilha, se você tiver no seu ERP, se em qualquer outro sistema seu, você tiver um arquivo com todas as descrições do seu produto, você pode fazer o upload dessa planilha para dentro do nosso sistema, que se chama FCOMEX, né, para dentro do módulo catálogo de produtos, trabalhar dentro do FCOMEX as informações, como os atributos, a descrição, entre outros, e depois disso você vai sincronizar com o portal Syscomex, ou seja, você vai transferir as informações que estão, digamos que offline, não estão no portal ainda, para o ambiente oficial do governo, tá? Isso você vai fazer, então, através do sistema FCOMEX. E você pode fazer, então, essa transmissão aí, validando os erros até mesmo antes da transmissão, tá? E é isso, pessoal. Esse sistema ele vai ajudar bastante vocês, principalmente se você tem um número aí médio, grande de informações, de produtos. Se você é um despachante aduaneiro, você pode trabalhar com o nosso sistema para todos os seus clientes, tá? Então, te convido aí para você clicar no nosso link que está aqui na descrição, ok? Preencha ali as informações que o nosso time comercial vai entrar em contato com vocês para estar agendando uma apresentação do sistema, para você poder conhecer melhor o sistema e aí sim tomar uma decisão e entender se o sistema é interessante para vocês, e eu tenho certeza que sim, que vai agregar aí bastante agilidade no trabalho de vocês, tá? Além do catálogo de produtos, também temos ferramentas aí para
para a DUIMP, elaboração da DUIMP, né? Elaboração da DI também, elaboração da DUI, elaboração de atos concessórios, extração de dados do Siscomex, entre outras aí, funcionalidades, tá? Dentro do comércio exterior. Então, te agradeço aí pela sua audiência, mais uma vez. Muito obrigada e até uma próxima.